Tim Burton é um dos diretores mais icônicos e visionários de Hollywood, conhecido por seu estilo gótico e surreal. Ele começou sua carreira como animador na Disney, mas foi com seu curta-metragem Frankenweenie de 1984 que chamou a atenção. Seu primeiro grande sucesso veio com Os Fantasmas Se Divertem de 1988, que estabeleceu seu estilo único. Nos anos 90, Burton se firmou como um dos grandes diretores de Hollywood, com filmes como Edward Mãos de Tesoura de 1990, Batman de 1989 e Batman O Retorno de 1992. Ele também é conhecido por suas colaborações frequentes com Johnny Depp, Helena Bonham Carter e o compositor Danny Elfman. Sua filmografia é marcada por uma estética sombria, personagens excêntricos e uma narrativa que mistura fantasia com elementos de horror e humor. Embora tenha recebido críticas mistas em algumas de suas produções mais recentes, Burton permanece como uma figura influente e inovadora no cinema, especialmente no gênero de fantasia gótica. Seu filme mais recente, Os Fantasmas Ainda Se Divertem, está sendo lançado nos cinemas aqui no Brasil em alguns dias. Antes de o vídeo começar, informo que aqui vamos trazer apenas os longa-metragens dirigidos por Tim Burton. Os curta-metragens, animações, séries e videoclipes não estão nessa lista. Bom trabalho. Bem-vindos ao canal Cinetour. Meu nome é Rodrigo Lanes e peço de imediato a sua inscrição para nos ajudar a crescer. Um like e um comentário para destacar nosso conteúdo. Obrigado, vamos ao vídeo. As Grandes Aventuras de Pee-wee de 1985. É uma comédia que segue a história de Pee-wee Herman, um excêntrico e infantil personagem interpretado por Paul Reubens. A trama gira em torno da busca de Pee-wee por sua amada bicicleta que é roubada. Ele embarca em uma jornada pelo país encontrando uma série de personagens bizarros e situações absurdas. Ao longo do caminho, Pee-wee demonstra sua determinação e ingenuidade, enquanto o filme mistura humor surreal e elementos fantasiosos marcando o estilo único de Tim Burton. Os Fantasmas Se Divertem de 1988. É uma comédia de terror que conta a história de um jovem casal, Adam e Barbara, vividos por Alec Baldwin e Gina Davis, que morrem em um acidente de carro e se tornam fantasmas presos em sua própria casa. Quando uma nova família excêntrica se muda para a casa, o casal fantasma tentam assustá-los para que vão embora. Incapazes de fazê-lo sozinho, eles contratam os serviços de um bioexorcista grotesco e caótico chamado Beetlejuice, que causa mais problemas do que soluções. O filme é conhecido por seu humor sombrio, efeitos visuais criativos e a interpretação memorável de Michael Keaton como Beetlejuice. O elenco conta ainda com Winona Ryder, Catherine O'Hara e Jeffrey Jones. Batman de 1989. É um filme que narra a luta do Cavaleiro das Trevas para proteger Gotham City das garras do crime e da corrupção. O bilionário Bruce Wayne, vivido por Michael Keaton, assume a identidade do Batman para enfrentar o criminoso mais perigoso da cidade, o Coringa, interpretado por Jack Nicholson. O Coringa, anteriormente um gangster chamado Jack Napier, se transforma em um maníaco homicida após um acidente químico. Com seu rosto desfigurado e um sorriso permanente, ele espalha o caos em Gotham, forçando Batman a confrontá-lo em uma batalha que coloca em risco a segurança de toda a cidade. O filme é conhecido por seu tom sombrio, a icônica trilha sonora de Danny Elfman e pela performance memorável de Nicholson como Coringa. Kim Basinger, Billy Dee Williams e Jack Palance também atuam no longa. Edward Mãos de Tesoura de 1990. É uma fantasia romântica que conta a história de Edward, um jovem criado por um inventor excêntrico que morre antes de completar sua criação. Edward é deixado com lâminas afiadas no lugar das mãos, vivendo isolado em um castelo sombrio. Um dia ele é descoberto por Peg, uma vendedora de cosméticos que o leva para viver com sua família em um subúrbio colorido e aparentemente perfeito. Embora inicialmente assustador para os vizinhos, Edward rapidamente se torna popular por suas habilidades únicas de esculpir arbustos e criar penteados inovadores. No entanto, sua inocência e diferença logo se tornam alvo de mal-entendidos e preconceitos, levando a uma série de conflitos que o forçam a se isolar novamente. O filme explora temas de aceitação, diferença e a beleza de ser único, com uma mistura de humor e melancolia que é característica do estilo de Burton. Johnny Depp estrela como Edward, em um papel que consolidou sua carreira. Winona Ryder co-estrela o longa, que conta ainda com a atuação de Diane Wist. Batman, O Retorno de 1992. É o segundo filme da série dirigida por Tim Burton, estrelado por Michael Keaton como Batman. Na trama, Gotham City é ameaçada por dois novos vilões, o Pinguim, interpretado por Danny DeVito, um ser deformado que foi abandonado por seus pais e criado por pinguins em um circo, e que agora retorna à cidade buscando vingança, e Selina Kyle, a Mulher Gato, interpretada por Michelle Pfeiffer, uma secretária tímida que, após sofrer uma tentativa de assassinato, se transforma em uma vigilante sedutora imortal. Enquanto o Pinguim tenta ganhar o apoio da população de Gotham para se tornar prefeito, Batman deve enfrentar tanto as maquinações políticas quanto a ameaça física dos vilões.
No processo, ele também desenvolve uma relação complexa com a mulher gato, que luta entre seu desejo de vingança e seus sentimentos por Bruce Wayne. O filme é conhecido por seu tom sombrio e atmosférico, com uma estética gótica característica de Burton e por suas interpretações memoráveis dos vilões. Christopher Walken também integra o elenco. Ed Wood, de 1994. É um filme biográfico que conta a história de Edward G. Wood Jr., considerado um dos piores diretores de cinema de todos os tempos. O filme segue a vida de Ed Wood, interpretado por Johnny Depp, enquanto ele tenta realizar seu sonho de se tornar um cineasta de sucesso em Hollywood durante os anos 1950. Apesar de sua falta de talento e dos orçamentos baixíssimos, Wood é incansavelmente otimista e determinado a fazer seus filmes. Ele forma um grupo de amigos e colaboradores peculiares, incluindo o ator Bela Lugosi, interpretado por Martin Landau, que está em decadência após seu auge como Drácula da Universal. Ed Wood é conhecido por sua maneira desleixada de filmar, pela pressa em concluir os projetos e por sua paixão por usar roupas femininas. O filme é uma celebração do amor pelo cinema, mostrando a determinação de Wood apesar das críticas e dos fracassos comerciais. Ed Wood é um tributo ao espírito indomável de um cineasta, que mesmo com suas limitações deixou sua marca na história do cinema. O filme é aclamado tanto pela atuação de Johnny Depp quanto pela performance de Martin Landau, que lhe rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante. No elenco também estão Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette, Jeffrey Jones e Bill Murray. Marte Ataca, de 1996. É uma comédia de ficção científica e paródia dos filmes de invasão alienígena dos anos 1950 e 1960. A trama gira em torno da chegada de uma frota de naves alienígenas de Marte à Terra. Inicialmente, os humanos acreditam que os marcianos vêm em paz, mas logo a situação se torna caótica quando os alienígenas começam a destruir tudo em seu caminho. O filme é repleto de personagens excêntricos, desde políticos e militares até cidadãos comuns, todos tentando sobreviver ao ataque dos marcianos, que são retratados de forma grotesca e cômica. A narrativa é um caos deliberado, com os marcianos destruindo grandes cidades e monumentos icônicos enquanto a humanidade tenta desesperadamente encontrar uma maneira de derrotá-los. O elenco é estrelado e inclui nomes como Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Natalie Portman, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Jack Black e muitos outros, cada um contribuindo para a natureza bizarra e satírica do filme. A estética visual única e o humor negro são marcas registradas de Tim Burton, que transforma Marte Ataca em uma sátira absurda das convenções de filmes de invasão alienígena. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de 1999. É um filme de fantasia, terror e suspense inspirado na lenda de Washington Irving. O filme se passa no final do século XVII, quando o detetive nova-iorquino Archibald Crane, interpretado por Johnny Depp, é enviado à pequena vila de Sleepy Hollow para investigar uma série de assassinatos misteriosos. As vítimas foram encontradas decapitadas e a comunidade local acredita que o responsável é o lendário Cavaleiro Sem Cabeça, o espírito de um mercenário que foi decapitado durante a Guerra da Independência. Archibald, um homem de ciência e cético em relação ao sobrenatural, tenta aplicar métodos racionais à investigação, mas aos poucos começa a confrontar a possibilidade de que algo além da compreensão natural esteja em jogo. Durante sua investigação, ele conhece Katrina Van Tassel, vivida por Christina Ricci, uma jovem da cidade que se torna seu interesse amoroso e o ajuda a desvendar os mistérios que envolvem a maldição do cavaleiro. O filme mistura horror gótico com elementos de fantasia e mistério, característico do estilo de Burton, resultando em uma atmosfera sombria e estilizada. Christopher Walken, Michael Gambon, Ian McDiarmid, Jeffrey Jones, Richard Griffiths e Christopher Lee também atuam no longa. Planeta dos Macacos, de 2001. É uma reinvenção do clássico de ficção científica. A história segue o astronauta Leo Davidson, que ao perseguir uma nave espacial perdida em uma tempestade eletromagnética, acaba sendo transportado para um planeta misterioso. Nesse mundo, macacos evoluídos dominam e escravizam os humanos. Leo se alia a uma rebelde humana chamada Diana e uma chimpanzé simpática chamada Ari para lutar contra o tirânico General Tate e seus seguidores. Enquanto ele tenta encontrar uma maneira de voltar para casa, Leo descobre segredos perturbadores sobre o passado do planeta e seu próprio futuro. O filme se destaca pela sua abordagem visual, mas recebeu críticas mistas pela complexidade do enredo e as diferenças em relação ao original de 1968. Mark Wahlberg é o protagonista, mas o elenco também conta com Helena Bonham Carter, Tim Roth, Stella Warren, Michael Clarke Duncan, Paul Giamatti, Chris Christopherson e Charlton Heston. Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, de 2003. Combina fantasia e realidade para contar a história de Edward Bloom, interpretado por Ian McGregor na juventude e Albert Finney na velhice, um homem conhecido por suas histórias grandiosas e exageradas. No leito de morte de Edward, seu filho William tenta desvendar a verdade por trás das fabulosas narrativas que o pai sempre contou.
Essas histórias, que incluem encontros com gigantes, bruxas e outras figuras míticas, são repletas de simbolismo e refletem uma vida vivida de maneira exuberante e cheia de aventuras. À medida que William investiga mais a fundo, ele começa a perceber que as histórias de seu pai podem conter mais verdade do que ele imaginava, levando-o a entender melhor o homem que Edward realmente é. O filme explora temas como a relação entre pais e filhos, a linha tênue entre realidade e ficção e o legado que deixamos após a morte. O elenco conta também com Jessica Lange, Marion Cotillard, Helena Bonham Carter, Steve Buscemi e Danny DeVito. A Fantástica Fábrica de Chocolates, de 2005. É uma comédia de aventura e fantasia baseada no livro de Roald Dahl. A história gira em torno de Charlie Bucket, interpretado por Fred Highmore, um menino pobre que vive com sua família em uma pequena casa. A vida de Charlie muda completamente quando ele encontra um dos 5 bilhetes dourados escondidos em barras de chocolate da famosa fábrica de Willy Wonka, interpretado por Johnny Depp, um excêntrico e misterioso fabricante de doces. Os bilhetes dão direito a uma visita exclusiva à fábrica, e Charlie, junto com outras 4 crianças, são convidados a conhecer os segredos e maravilhas do lugar. A fábrica de Wonka é um mundo mágico cheio de invenções estranhas e fantásticas. Durante o passeio, as crianças que exibem traços de personalidade negativos acabam enfrentando as consequências de seus defeitos, enquanto Charlie se destaca por sua bondade e humildade. Ao final, Willy Wonka revela uma grande surpresa para Charlie, mudando para sempre o destino do garoto e de sua família. O filme é uma combinação de fantasia, humor negro e lições de moral, característicos das obras de Roald Dahl, com um toque visual único de Tim Burton. Helena Bonham Carter e Christopher Lee também atuam no longa. Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, de 2007. É um musical gótico baseado na produção teatral de Stephen Sondheim. A história segue Benjamin Barker, interpretado por Johnny Depp, um barbeiro que, após ser injustamente preso por um juiz corrupto, retorna a Londres sob o nome de Sweeney Todd. Ele descobre que sua esposa foi abusada e depois se matou, e que sua filha agora vive sob a guarda do mesmo juiz. Tomado pelo desejo de vingança, Todd reabre sua barbearia e, com a ajuda da Sra. Lovett, personagem de Helena Bonham Carter, começa a assassinar seus clientes com uma navalha. Lovett usa os corpos para fazer tortas de carne que se tornam populares entre os habitantes da cidade. O filme combina humor negro, tragédia e música, culminando em uma história de vingança e loucura. É um conto sombrio sobre a obsessão pela vingança e as consequências de deixar a sede de retribuição consumir a alma. No elenco também estão Alan Rickman e Timothy Spall. Alice no País das Maravilhas, de 2010. É uma releitura do clássico conto de Lewis Carroll. A história segue Alice, agora com 19 anos, que retorna ao mundo mágico que visitou quando criança. Sem lembrar de suas aventuras anteriores, Alice é atraída para o País das Maravilhas, um lugar onde criaturas fantásticas e paisagens surreais se misturam. Lá, ela descobre que seu retorno foi profetizado, e que ela é a única que pode derrotar a tirânica Rainha Vermelha, restabelecendo o equilíbrio ao reino. Com a ajuda de seus antigos amigos, como o Chapeleiro Maluco, o Coelho Branco e a Lagarta, Alice enfrenta desafios para descobrir seu verdadeiro destino e se tornar a heroína que o País das Maravilhas precisa. O filme é conhecido por sua estética gótica e excêntrica, características marcantes do diretor Tim Burton, e por misturar ação ao vivo com efeitos especiais impressionantes. Alice é vivida por Mia Yasikova, Johnny Depp é o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter vive a Rainha Vermelha e Anne Hathaway a Rainha Branca, mais Crispin Glover, que é o valete de copas. Como dubladores, o filme ainda traz Michael Sheen, Imelda Staunton, Timothy Spall, Christopher Lee e Alan Rickman. Sombras da Noite, de 2012. É uma comédia sombria e fantástica baseada na série de televisão Dark Shadows dos anos 60. O filme segue a história de Barnabas Collins, interpretado por Johnny Depp, um vampiro que foi amaldiçoado pela bruxa Angelique, vivida por Eva Green no século XVII, depois que ele rejeitou seu amor. Preso em um caixão por 2 séculos, Barnabas é libertado em 1972 e retorna à sua mansão ancestral, onde descobre que sua outrora próspera família está em ruínas. Ele tenta restaurar o nome e a fortuna dos Collins, enfrentando novos desafios no mundo moderno e um confronto final com Angelique, que ainda está viva e poderosa. Com estilo gótico característico de Burton, o filme mistura elementos de humor, terror e drama familiar. Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Chloe Grace Moretz e Christopher Lee também atuam no longa. Grandes Olhos, de 2014. É um filme biográfico que conta a história da pintora Margaret Kane, interpretada por Amy Adams, famosa por suas pinturas de crianças com os olhos grandes e expressivos. O filme explora o sucesso e as dificuldades de Margaret quando seu marido, Walter Kane, interpretado por Christopher Waltz, começa a tomar crédito por suas obras, alegando ser o verdadeiro autor das pinturas. Margaret enfrenta um dilema moral e pessoal enquanto luta pela autoria de suas criações, levando a um dramático confronto legal para restabelecer sua identidade artística e libertar-se da manipulação de Walter. O filme destaca temas de autenticidade, identidade e a luta pelo reconhecimento em um mundo dominado por figuras manipuladoras.
Terence Stamp, também atua no elenco. O Lar das Crianças Peculiares, de 2016. É um filme de fantasia baseado no romance de Ransom Riggs. A trama gira em torno de Jake, interpretado por Asa Butterfield, um adolescente que, após a morte misteriosa de seu avô, viaja para uma ilha no país de Gales em busca de respostas sobre o passado de sua família. Lá, ele descobre uma escola secreta dirigida pela Sra. Peregrine, personagem de Eva Green, onde crianças com habilidades sobrenaturais vivem escondidas do mundo. Cada criança possui um dom especial, como levitação, super força ou a capacidade de manipular o fogo. Jake descobre que ele também tem uma habilidade única, a capacidade de ver monstros invisíveis que caçam essas crianças peculiares. Ele logo se vê envolvido em uma batalha para proteger os jovens de criaturas perigosas lideradas pelo sinistro Sr. Baron, vivido por Samuel L. Jackson, que deseja capturá-los para fins nefastos. O filme combina elementos de aventura, fantasia e terror, com um estilo visual característico de Tim Burton. No elenco também estão Terence Stamp, Judi Dench e Ella Purnell. Dumbo, de 2019. É uma versão live action do clássico animado da Disney de 1941. A história se passa em um circo decadente, onde Holt Ferrer, personagem de Colin Farrell, um ex-astro do circo, retorna da Primeira Guerra Mundial e é encarregado de cuidar de um elefante recém-nascido com orelhas extraordinariamente grandes. Inicialmente ridicularizado, o pequeno elefante chamado Dumbo logo revela que suas orelhas lhe permitem voar. O circo, que estava em dificuldades financeiras, começa a prosperar com a fama de Dumbo, atraindo a atenção do ambicioso empresário Van de Veer, vivido por Michael Keaton. Ele compra o circo e leva Dumbo para seu parque de diversões, onde as coisas não são tão mágicas quanto parecem. Com a ajuda de Holt e seus filhos, Dumbo embarca em uma jornada para se reunir com sua mãe e descobrir seu verdadeiro potencial. O filme explora temas de aceitação, coragem e a importância da família, enquanto combina o estilo visual único de Burton com a nostalgia da animação original. Eva Green e Danny DeVito também atuam no longa. Ficamos por aqui com a filmografia completa de Tim Burton como diretor. Se ficou até aqui, deixe um like para nos ajudar e um comentário nos dizendo qual seu filme preferido do diretor. Obrigado, até o próximo vídeo.